Opa pessoal, beleza? Agora vou demonstrar aqui a equação de lentes esféricas ou equação de Gauss, também usada para espelhos esféricos, que serve aí para obter a posição do objeto ou de uma imagem, um espelho ou lente, a distância focal, o tipo de imagem formada, entre outros fenômenos físicos envolvidos com lentes e espelhos. Vamos ver então como faz isso? Digamos que isso aqui seja uma calota, uma parte da nossa lente. Seria no caso uma esfera normal, mas apenas uma calota dessa esfera para podermos fazer a nossa demonstração. Vamos marcar alguns pontos aqui. Primeiro temos aqui esse ponto que a gente vai chamar de C minúsculo, que é o centro de curvatura da nossa lente esférica. Vamos traçar aqui uma reta passando pelo centro dessa nossa calota esférica. Seja um objeto pontual O que esteja mais ou menos aqui, nosso objeto. No meio temos o centro da nossa lente esférica, ok? Seria o centro da esfera, eu vou chamar de C maiúsculo. E temos aqui, um pouquinho mais para cá, a nossa imagem I. Um raio de luz vai ser refletido do objeto pontual O, atingir, a parte interna aqui da nossa lente ou do nosso espelho e vai retornar para formar a imagem. Aqui podemos também traçar uma linha imaginária do centro do espelho até o ponto onde o raio de luz incidiu nele. E daí a gente pode considerar alguns ângulos importantes aqui, ó. Esse ângulo que eu vou chamá-lo de alfa, esse ângulo aqui que eu vou chamá-lo de beta e esse ângulo aqui que eu vou chamá-lo de gama. E temos aqui também um ângulo formado, como essa linha imaginária divide esse triângulo aqui ao meio certinho, cada ângulo aqui separado é o que a gente vai chamar de ângulo θ. Temos a distância entre a imagem e o centro de curvatura, eu vou chamar essa distância I. Temos também aqui a distância entre o centro do espelho e o centro de curvatura do espelho, o raio R do espelho. E temos também a distância aqui do objeto até o centro de curvatura do espelho, que eu vou chamar essa distância aqui de P. Usando esse teorema da geometria, que diz que um ângulo externo de um triângulo é igual à soma de dois ângulos internos e opostos deste triângulo, que no nosso caso é esse triângulo formado, podemos observar que o nosso ângulo beta, com base nesse postulado, ele é igual a alfa mais θ, já que alfa e θ são dois ângulos internos e opostos do triângulo. E temos também o gama, podemos fazer o mesmo procedimento. O ângulo gama é igual ao ângulo alfa mais 2θ, porque ele pega todo esse ângulo aqui. Podemos eliminar θ para ficar com menos variáveis. Teríamos o seguinte aqui, ó. Gama é igual a alfa mais 2 vezes beta menos alfa, que implica que gama é igual a alfa mais 2 beta menos 2 alfa. Podemos simplificar esse alfa com menos 2 alfa e sobra menos alfa aqui. Vamos jogar para o outro lado e ficamos com gama mais alfa é igual a 2 beta. E essa é a nossa equação 1. Se os ângulos aqui formados forem pequenos, e o são, já que o objeto é pontual, podemos escrevê-los em radianos. Neste caso, alfa seria igual, vou chamar esse ponto aqui de A, então seria o arco AC sobre a distância aqui, O até C, que é igual a AC sobre a distância de O até C é P, a distância do objeto até o centro de curvatura. Da mesma forma, beta vai ser igual a esse ar AC dividido pela distância do centro do espelho até o centro de curvatura, Czão, Czinho, que é a mesma coisa que o arco AC dividido pelo raio do espelho. Procedendo da mesma forma, o ângulo gama pode ser expresso como arco AC sobre a distância IC, que é a mesma coisa que o arco AC sobre a distância IC, a distância da imagem até o centro de curvatura que a gente chamou de I. Vamos substituir aqui o alfa, o beta e o gama, o resultado que obtemos nessa equação que a gente obteve anteriormente. Gama é o arco AC
sobre I mais alfa AC sobre P é igual a 2 beta, e beta é AC sobre R. Um fenômeno importante é que o foco em uma lente esférica ela é exatamente igual ao raio dividido por 2, onde o foco é um ponto onde todos os raios que incidem paralelamente no espelho passam por ele. Então vamos substituir isso aqui, fazendo que o raio é igual a 2 vezes o foco, e vamos jogar nessa equação 3 que a gente obteve aqui, ó. Temos que A sobre I mais AC sobre P é igual a 2AC sobre 2F. Esse 2 aqui vai embora com 2 e vamos dividir essa equação toda por AC, que em cima vai ficar 1. Então, fazendo essa simplificação, vamos ficar que, já que estamos dividindo tudo por AC, 1 sobre I mais 1 sobre P é igual a 1 sobre F. Então, demonstramos aí a equação para lentes ou espelhos esféricos, onde podemos obter a distância da imagem formada, podemos também obter a posição do objeto a ser observado e a distância focal, que é onde os raios incidem. Dúvidas? Faça nos comentários.